Meus queridos, em meio a essa farsa teatral que está rolando lá em Brasília, saiu uma pesquisa colocando o presidente Bolsonaro e a sua esposa, Michele Bolsonaro, à frente, inclusive com vitória no primeiro turno sobre o Larápio. Então, se a eleição fosse hoje, ou Jair Bolsonaro seria o presidente, ou então a dona Michele, sua esposa, é que ganharia de lavada já no primeiro turno. E o recado é muito simples. Olha, vocês podem continuar com a narrativa que for, vocês podem prender o presidente Bolsonaro ao arrepio da lei, sem comprovar nenhum crime, sem seguir o devido processo legal, desrespeitando a Constituição, a lei e por aí vai. Vocês podem fazer o que quiser, torná-lo inelegível, não importa. Nós vamos derrotar o sistema. Bolsonaro, seja ele o candidato ou quem ele indicar, vai ganhar. O sistema recebeu o recado, eles já entenderam, e pouquíssimo tempo depois que saiu essa pesquisa aí, que foi divulgada, né, veio um recado aí lá do Olimpo, lá do Lord Voldemort, não, brincadeira, não sei se foi ele, mas saiu uma matéria no Globo dizendo o seguinte, olha só, ministros do STF derrubariam perdão presidencial a Bolsonaro. Então, conforme informação do jornal Globo, o ex-presidente e integrantes da corte já imaginam cenários diante de uma possível condenação, tá? Então, de fato, essa é uma possibilidade. Digamos que o presidente Bolsonaro seja condenado ao arrepio da lei, da Constituição. Nós sabemos que a lei não é mais referência para nada nesse país, mas sim a vontade e a cabeça de alguns, né? E conjecturando esse cenário de Bolsonaro preso, é óbvio que quem ele indicar vai ganhar em 2026 e poderia, assumindo em 2027, tendo ali um parlamento robusto para dar-lhe sustentação, conceder o indulto, ou uma graça, uma anistia, não só ao presidente Bolsonaro, como também aí a todos os envolvidos ao 8 de janeiro. E aí, o sistema me vai e já dá esse recado. Não, ó, se o próximo presidente der indulto, der anistia para Bolsonaro, a gente vai considerar inconstitucional. Como consideraram aí no caso de Daniel Silveira, né? Algo totalmente absurdo. Só que é o seguinte, no caso de Daniel Silveira, eles usaram um precedente de que a graça ela foi concedida a um aliado político, né? A Dilma nunca fez isso, né? O Lula também nunca fez isso, né? E ela deveria ter sido dada, né, o indulto deveria ter sido dado aí a uma coletividade, a várias pessoas, né? Porque é verdade, a Dilma à época concedeu indulto aí para várias pessoas para beneficiar um ou outro aliado dele. Essa é dela, né? Essa é a razão do PT. Agora, o presidente Bolsonaro, eles alegam que foi para beneficiar exclusivamente Daniel Silveira. Bom, um indulto, uma graça, que poderá ser concedida aí pelo próximo presidente, vai englobar todos os envolvidos no 8 de janeiro. Mas e aí, eles vão considerar inconstitucional? Pela lei não, mas como a lei não é mais referência, aí é que tá. Mas é bom que eles já deem o recado agora, porque a gente vai tomar as devidas providências. Aliás, as devidas providências já foram tomadas, porque acaba de vir à tona novamente, digamos assim, uma PEC que, confesso, já tinha até me esquecido, mas que pode resolver muita coisa. Eu venho ressaltando aqui para vocês, quem acompanha meu trabalho sabe, né? Eu já falo isso há muitos anos, tá? Não tô reinventando a roda, mas eu bato nessa tecla. Para o Brasil mudar e virar um país de primeiro mundo em questão de meses ou poucos anos, a gente precisa mudar 3 coisas nesse país. O primeiro, acabar com a progressão de regime. Porque o cidadão sabendo que se ele roubar, matar, cometer crimes da pior espécie e pegar uma pena aí de 20 anos, por exemplo, ele vai ficar no máximo 5 anos na cadeia, se for réu primário e tiver bom comportamento. Progride de regime e vida que segue. O cidadão tirou uma vida, ele vai ficar 4, 5 anos na cadeia. Às vezes até menos, né? Às vezes responde em liberdade. A Débora dos Santos, né, a terrorista do batom, tá presa preventivamente, respondendo presa. Mas traficantes respondem em liberdade, né? Olha a dosimetria aí, né? Mas tudo bem, mudando um pouquinho de assunto, essa é a questão. Acaba com a progressão de regime, acaba com emenda parlamentar, tá? Eu sei que tem gente aqui que defende emenda parlamentar, mas eu sou contra. É minha opinião, você pode ser a favor, é Brasil, né, cara? A democracia deveria ser assim, cada um tem a sua opinião, a gente debate e vê aí quem tem as melhores ideias e tudo mais, né? Se me convencerem do contrário, eu vou apoiar a emenda parlamentar. Mas, por enquanto,
Tá? Você pode até dizer, Deiko, mas é melhor a emenda na mão do parlamentar do que nas mãos do Lula. Concordo. Entretanto, se a emenda depender do Lula liberar, pronto, o Lula compra o deputado ou mantém ele ali em rédea curta. Já está feito o estrago de novo, né? Agora, se o negócio for independente, se for emenda impositiva, aí tudo bem. Mas a questão é, enquanto perdurar a emenda parlamentar, vai durar aí um show de desvio de verba, um show de, olha, me dá mais emenda que eu apoio você. É isso, né? E a terceira coisa, né? Já falei de progressão de regime, emenda parlamentar e, por último, o foro por prerrogativa de função. Eu defendo o foro privilegiado, né? Apenas para o presidente em exercício, para o vice e para os chefes dos 3 poderes, presidente da Câmara, Senado, presidente do Supremo e o próprio chefe do Executivo, além do vice-presidente. Ninguém mais. Ninguém mais nesse país deveria ter foro privilegiado, porque aquela coisa do um julga o outro e o outro julga um, não tem como dar certo. A República foi feita para não dar certo. Também nasceu de um golpe, né? Não tinha como dar certo mesmo. Urgente. PEC pode acabar com o foro privilegiado de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, horas depois de se tornar réu no STF sob a acusação de ter liderado uma tentativa de golpe fantasioso de Estado que não aconteceu, o ex-presidente Bolsonaro se manifestou apoiando aí uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado. Trata-se da PEC 333 de 2017, que já foi aprovada no Senado e está pronta para votação no plenário da Câmara. O texto estabelece que, à exceção dos chefes dos 3 poderes e do vice-presidente da República, todas as demais autoridades que hoje têm foro por prerrogativa passariam a ser julgadas por crimes comuns na primeira instância. Nesta terça-feira, enquanto ministros da primeira turma do Supremo começavam a analisar a denúncia da PGR contra Bolsonaro e outras 7 pessoas, os deputados José Medeiros e Sanderson, do PL, apresentaram requerimentos à mesa diretora da Câmara para incluir a PEC na pauta do plenário. E olha que interessante para finalizar. Questionado sobre o assunto, o ex-presidente afirmou que, se fosse promulgada, a emenda constitucional levaria seu julgamento ao Supremo para a primeira instância. Então, Bolsonaro seria julgado na primeira instância caso essa PEC fosse promulgada, tá? Primeiro ponto é que a promulgação de PEC, a PEC ela não é aprovada, ela é promulgada, ou seja, se aprovada em 2 turnos, nas 2 casas, Câmara e Senado, ela é promulgada e ela vira uma emenda à Constituição. Portanto, independe da sanção presidencial, o presidente não pode fazer nada, né? Não pode sancionar, não pode vetar, e independe da vontade do Supremo. Tá? O Supremo não pode fazer nada. Por quê? Porque o Congresso está juntando um artigo novo à Constituição, ou um parágrafo novo, enfim. Então, eles não podem fazer nada, não podem evitar. Uma lei eles podem até julgar inconstitucional, mas PEC não. O Congresso promulgou, já era, ninguém pode fazer absolutamente nada, para ser até redundante aqui, tá? E o segundo ponto é que o presidente aqui fala: se for promulgada, eu vou responder na primeira instância. Esse processo aqui vai para a primeira instância. Ou seja, na primeira instância, a gente não imagina aqui que ele teria mais benesses, digamos assim. Ele só teria a lei, ele só teria ali o direito à ampla defesa, o direito ao juiz natural, possibilidade de recurso, acesso aos autos, um juiz imparcial, muito provavelmente, porque os juízes de carreira, eles são técnicos, eles tendem a ser imparciais, enquanto em outros lugares aí a gente tem militantes, né? Não temos juízes, não temos ministros, a gente tem militantes, essa é a questão. E é tudo que a gente quer. O Lula, ele foi julgado por anos, na primeira instância foi condenado, na segunda instância foi condenado, na terceira instância foi condenado. Tanto é que foi preso, depois passou 580 dias na cadeia, o Supremo mudou o entendimento da prisão em segunda instância exclusivamente para beneficiar o Lula. E, quem não se lembra, acabou liberando aí da cadeia dezenas de milhares, se não me engano, né, milhares ou dezenas de milhares de outros presos, mas a intenção era apenas tirar o Lula da cadeia. Depois reconduziu de volta à cena do crime, né, acabou com a Lava Jato e o final dessa história a gente já conhece. Mas o fato é que se essa PEC for aprovada, muita coisa no Brasil vai começar a mudar e para melhor. E não se enganem, é totalmente possível que a gente possa aprová-la. Já foi aprovada no Senado, precisaria apenas aprovar na Câmara, onde, vejam só,
nós temos aí, não diria uma maioria, mas nós temos muita gente do nosso lado agora. E o Lord Voldemort, né, comprou outra briga, abriu uma batalha com outra frente, né? Então, ele arrumou briga com Elon Musk, arrumou briga com Trump, arrumou briga com meio mundo e agora arrumou briga com Gilberto Kassab, um velho lobo do Centrão, que tem pelo menos ali 20% do Congresso, talvez até um pouco mais, um pouco menos, né, na sua mão. Parabéns, né? Era tudo que a gente precisava. Tudo que a gente precisava. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.